Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 27 e 28 do curso de Física 3, o ciclo de Carnot. Bom, o ciclo de Carnot é aquele ciclo onde tem a maior eficiência de uma máquina térmica. Você sabe que a segunda lei da termodinâmica fala que a quantidade de calor fornecido para uma máquina térmica nunca é transformada 100% em trabalho. Essa quantidade de calor fornecida ao sistema, ela se perde para uma fonte fria e também realiza trabalho. Portanto, o rendimento seria 1 menos a quantidade de calor fria dividido pela quantidade de calor quente. Ok, mas veio um idealizador chamado Carnot e ele conseguiu fazer uma máquina térmica que tivesse que ter justamente esta característica aqui, ó. Seria esse trabalho, porque é um ciclo. Então, se tem um ciclo, o trabalho é igual à área do ciclo que está realizando a máquina. Mas para Carnot deveria ocorrer a seguinte realização de transformações para uma máquina térmica ter a maior eficiência. Seria justamente, tendo duas isotérmicas e uma compressão adiabática e uma expansão adiabática. Portanto, de A para B está ocorrendo o quê? Deixa eu colocar, vou apagar isso aqui, e iremos analisar cada processo desse aqui, ó. De A para B está ocorrendo uma expansão isotérmica. Perceba que eu listei as isotérmicas aqui, ó, que é uma hipérbole, uma meia hipérbole, né? Que são as hipérboles isotérmicas. Perceba que aqui está sendo de A para B, está ocorrendo uma expansão, que é o volume 1 e aqui é o volume 2. O volume 1 é maior, o volume 2 é maior que o volume 1. Então, o volume 2 ele é maior que o volume 1. Então, está ocorrendo uma expansão adiabática. Portanto, adiabática não, uma expansão isotérmica. Se é uma expansão isotérmica, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Se a variação da energia interna é zero, porque é isotérmico, você tem que a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Portanto, toda a quantidade de calor que está sendo fornecida para o sistema está sendo realizada em trabalho. Então, o gás recebe certa quantidade de calor do meio e transforma em energia mecânica para o meio também, mantendo sua temperatura constante. Ok. E de B para C? De B para C está ocorrendo uma expansão adiabática. Se está ocorrendo uma expansão adiabática. Então, se está ocorrendo uma expansão adiabática, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Se é uma expansão adiabática, portanto, a variação da energia interna do gás é menos o trabalho. Se é uma expansão, o trabalho é positivo, portanto, a variação vai ser uma variação de energia interna negativa. O gás perde calor, ok? Então, o gás perde calor. O gás esfria ao ceder energia mecânica ao meio. Não há troca de calor. Então, o gás está esfriando sem troca de calor. Ele só está realizando o trabalho, um trabalho positivo. Vai ficar assim, né? Vai ficar a variação da energia interna vai ser igual a menos um trabalho positivo. Portanto, a variação da energia interna vai ser negativa. Portanto, o gás esfria. Então, o gás esfria. Aqui o gás não altera a sua temperatura. Portanto, a variação da energia interna é igual a zero. Então, a quantidade de calor recebida vai ser igual ao trabalho. Ok. E de C para D? De C para D está tendo uma compressão isotérmica. Então, é uma compressão
isotérmica. Se é uma compressão isotérmica, ó, a variação da energia interna do gás é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Se é uma compressão isotérmica, você tem que a variação da energia interna do gás é igual a zero, não tem variação da energia interna do gás. Portanto, a quantidade de calor é igual a menos o trabalho. Se é uma compressão, você tem que a quantidade de calor vai ser igual igual ao trabalho. Se o trabalho é uma compressão, o trabalho aqui está sendo negativo. Portanto, a quantidade de calor também vai ser negativa. Então, de C para D ocorre uma contração, uma compressão ou uma contração isotérmica. O gás cede certa quantidade de calor e recebe energia mecânica do meio na mesma quantidade, mantendo a quantidade de energia constante. Portanto, a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. Então, ele ele está cedendo calor na forma de trabalho. Portanto, ele está realizando trabalho e está perdendo energia, cedendo energia para o meio. Porque você tem que se lembrar, quando o gás sofre uma compressão, o meio está comprimindo ele. Portanto, o gás cede certa quantidade de calor e recebe a energia mecânica do meio na mesma quantidade, mantendo a temperatura constante. Então, de C para D, o gás cede certa quantidade de calor e recebe energia mecânica do meio na mesma quantidade. Portanto, ele está cedendo calor, mas está sofrendo trabalho. Portanto, isso aqui fica igual. Ok? Então a variação da energia interna dele não muda. Então a quantidade de calor vai ser igual ao trabalho. E de D para E? De D para A, isso aqui é uma compressão adiabática. Se é uma compressão adiabática, você tem que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Se é adiabática, a quantidade de calor é negativa. Portanto, se a variação da energia interna é igual ao menos o trabalho, se é uma compressão, o trabalho é negativo. Portanto, fica a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Portanto, a variação da energia interna é igual a positivo, ele esquenta. Então, o gás esquenta ao receber energia mecânica do meio, não há troca de calor. Então, para que você tenha um ciclo de calor, você tem que ter duas adiabáticas, uma compressão e uma expansão adiabática, e uma expansão isotérmica e uma compressão isotérmica. Assim você tem a máxima eficiência de uma máquina térmica. Então, o rendimento de uma máquina de calor, de uma máquina de um ciclo de calor, de uma máquina de Carnot, seria 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. Seria diferente de um ciclo normal. Não se esqueça que o ciclo normal seria 1 menos a quantidade de calor frio dividido pela quantidade de calor quente. Então, o rendimento de uma máquina de calor, você calcula a temperatura e não a quantidade de calor fornecida. Então, por quê? Porque a quantidade de calor sempre vai ser, não vai ter quantidade de calor, né, resultante. A quantidade de calor vai ser sempre zero, ok? Então, você calcula a temperatura fria, a divisão da temperatura fria dividido pela temperatura quente para o ciclo de Carnot. Portanto, no ciclo de Carnot, eu vou ter que repetir isso novamente. Ocorre duas isotérmicas e duas adiabáticas. Uma expansão, uma contração e uma expansão adiabática e uma expansão e uma contração isotérmica. Então, vou repetir novamente, hein? De A para B ocorre uma expansão isotérmica, portanto, o gás recebe certa quantidade de calor e transfere energia mecânica ao meio na mesma quantidade, mantendo sua temperatura constante. De B para C é uma expansão adiabática, portanto, o gás esfria ao ceder energia mecânica ao meio. Não há troca de calor porque é uma expansão adiabática, portanto, a quantidade de calor é igual a zero, portanto, a variação da energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Se o trabalho é positivo, portanto, a variação da energia interna do gás vai ser negativa, o gás esfria. Portanto, o gás esfria ao ceder energia mecânica ao meio.
De C para D ocorre uma contração ou uma compressão isotérmica. Portanto, o gás cede certa quantidade de calor e recebe energia mecânica do meio na mesma quantidade, mantendo a temperatura constante. Portanto, de C para D, a variação da energia interna do gás vai ser igual a zero. Então, a quantidade de calor vai ser igual à temperatura. Então, o gás cede uma certa quantidade de calor e recebe energia mecânica, mantendo sua temperatura constante. E de D para A ocorre uma compressão ou uma contração adiabática, em que o gás esquenta ao receber energia mecânica do meio. Por quê? Porque se é adiabática, a quantidade de calor é igual a zero, portanto a variação da energia do gás vai ser igual a menos o trabalho. Se o trabalho vai ser negativo porque é uma compressão, menos com menos dá que a variação da energia interna do gás é positiva, portanto ele tem um aumento na sua temperatura. Perceba que a isotérmica de A é maior que a isotérmica de D. Então ele varia a sua energia interna do gás, ok? Você tem que o rendimento de uma máquina de um ciclo de Carnot com o ciclo de Cador vai ser igual a 1 menos a temperatura fria dividido pela temperatura quente. E é diferente da máquina normal, porque na máquina normal você tem que o rendimento é igual a 1 menos a quantidade de calor fria dividido pela quantidade de calor quente. Então, o ciclo de Carnot foi isso. Deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!